Olá, meus bons amigos, meu bom dia, ou meu boa tarde, ou meu boa noite. Eu não sei que horas vocês irão assistir essa pequena preleção ou pequena palestra, né? A, a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita. E esse capítulo de hoje nos dá parâmetros para uma grande saúde espiritual, rumo à perfeição. Porque todos nós, né, estamos a caminho da perfeição. E que Jesus, nosso perfeito guia, nos dê a luz, forças para cumprir a nossa tarefa como intérprete das suas máximas para os nossos companheiros de jornada, bem como a esse que vos fala. Né? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 17, itens de 7 a 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E sede perfeitos inclui o dever, a virtude, os superiores ou os inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito, enfim, é um capítulo muito interessante. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 48, anotou a seguinte máxima de Jesus: Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Pois bem, mas o que é a perfeição? Onde encontrar a perfeição? Vamos questionar? Mas primeiro, vamos pensar quem eu sou. O que eu estou fazendo por aqui? Vamos repensar? Se Deus é a perfeição e nós estamos por aqui, é um campo de muito trabalho. Acima de tudo, de muitos deveres, já que somos imortais. Aqui onde vivemos é um lugar especial para quem está querendo buscar a perfeição e respeitar os deveres da vida imortal. Muitas provas, muitas experiências, e aqui estamos. É resultado das nossas escolhas. Acima de tudo, uma lei da consciência divina, cuja escolha é uma fatalidade do nosso Criador para com seus filhos, na manutenção do trabalho, da nobre busca de situações mais iluminadas. Aqui, qual é o verdadeiro sentido? Primeiramente, temos uma obrigação com o nosso Criador, Deus. Após isso, para consigo mesmo. Posteriormente, para com o próximo. Por quê? Para com o próximo. Somos seres gregários. Vivemos em famílias, na sociedade, na natureza, e assim estamos mergulhados próximo a tudo que nos rodeia. Como notamos, fazemos parte de um todo na natureza de Deus. Assim, recebemos a misericórdia divina e a bênção de estar nesse planeta azul, essa grande escola, que em parte ou em tudo, para que um dia possamos encontrar a perfeição. Mas é uma perfeição relativa, né? Repetido, aqui temos o eterno dever em desenvolver o respeito. Por que é tão complicado para nós cumprir o dever? Porque somos ainda espíritos que na escala da perfeição estamos ainda muito atrasados em relação a outros páramos do universo. Ainda somos uma semente de um futuro pequeno Deus. E o nosso Criador
nos deu essa misericórdia de um trabalho incessante, a busca de ser melhor, mas em muitas etapas da vida. Que a perfeição não dá para viver só em uma vida, seja como encarnados ou desencarnados. Lázaro, em 1863, em Paris, nos deixou uma mensagem psicografada. Diz ele: o dever é obrigação moral, diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, e ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, e assim como nos atos mais elevados. O dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser compreendido, ou cumprido, digo, porque se acha em desacordo com as seduções e interesse do coração, já que somos ainda imperfeitos, seduzidos pela influência da matéria, e a matéria sobrepõe o espírito. Então o dever está entregue ao livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é o aguilhão da consciência que nos adverte a cada ato praticado. O dever, fielmente compreendido, observado, eleva o homem espiritualmente ao progresso, para o aprendizado dos limites em todas as situações da vida em comum. Agora, para o bem, não existe limite. A tarefa do bem é ilimitada. Deus criou todos os homens iguais para a dor, sejam pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem as mesmas causas, a fim de cada um julgue judiciosamente o mal ou o bem que faz. O mesmo critério existe para o bem mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é a sublime previdência de Deus. Diz Lázaro: o dever é o resumo prático em todas as especulações morais. É mais do que uma bravura da alma que afronta as angústias da luta da vida. O homem que cumpre o seu dever, ele ama a Deus, naturalmente, mais do que as criaturas. E as criaturas, mais do que a si mesmo. Por isso nós temos o dever de compreender o que é a fraternidade. Mas temos também outras mensagens de bons espíritos, como François, Nicolas, Madeleine, que em 1863 nos orienta, bem como define o que é a virtude. É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Será que somos homem de bem? Vamos ver algumas qualidades do homem de bem. É possuidor do sentimento de caridade, do amor ao próximo. É bom, é humano, é benevolente para com todos. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. E olha, ele tem fé no futuro. Ele já consegue visualizar o futuro. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta para os seus semelhantes. Não alimenta ódio, nem rancor, nem o desejo de vingança. Então, a virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de se exibir, mas se oculta, foge da admiração das multidões. São Vicente de Paula, Cura d'Ars, eram virtuosos como muitos outros, mas no mundo foram poucos conhecidos,
mas muito mais conhecido por Deus. E todos aqueles que são virtuosos é bem mais conhecido por Deus. Dizem os espíritos mais elevados que o mal da presente humanidade, ou seja, o câncer, é o orgulho, o qual justamente o pai de todas as outras patologias morais, do egoísmo, da soberba, da intolerância, da falta de humildade, da falta de indulgência, a inveja, ciúmes, a maldade, a vingança e muito mais outros detalhes. São os males que sobressaem nesse mundo onde temos que aprender a lidar para não prejudicar os nossos semelhantes. E temos que aprender a fugir das virtudes aparentes, as quais nos levam a grandes decepções emocionais. A ostentação da virtude, ou seja, virtudes aparentes, é o que mais pesa nos corações das criaturas terrenas, porque nos eleva a decepções. Nos atos de bondade, precisamos mostrá-lo a Deus e não aos homens. Nós devemos a nossa consciência a Deus e não aos homens. O dia ou o momento que o ser humano demonstrar e experimentar a satisfação íntima do bem que faz, ou o desinteresse total de retorno, é sinal que ele está à altura de ser muito abençoado por Deus. A cultura da virtude na prática do bem será sempre para os que aqui habitam um sentimento de legítima fraternidade. Do contrário, será um esnobismo, aquela bondade aparente que nós falamos, ou a soberba. Na cultura da virtude, todos nós trazemos conosco o germe de todas as virtudes. Mas é necessário que saibamos cultivá-las. Sempre, sempre no caminho do bem. Por isso que a virtude do bem é ilimitada. Aqui no nosso meio social observamos alguns critérios, tais como existem aqueles que são os superiores e os inferiores. Por quê? Mas para Deus não existem superiores nem inferiores. As diferenças, dizem os nossos esclarecedores espirituais, são as virtudes que possuímos em qualquer posição que estejamos na vida. Já pensou uma autoridade humilde, benevolente, tolerante? É isso. Nesse caso, dando o nosso melhor ao tratar os nossos semelhantes. Ou seja, com justiça, com bondade, em qualquer situação ou posição que ocuparmos no meio, é quase tudo que precisamos para o crescimento espiritual. Isso é tudo para o crescimento espiritual. O que pensar daqueles que abusam da sua faculdade? Cada ser encarnado, Deus delega uma missão na carência, aparentemente material ou na riqueza intelectual. Aqui, como encarnado, tudo é transitório. O que for matéria, tudo será retirado por Deus no momento oportuno. Mas as virtudes morais herdamos como uma suprema conquista para a eternidade afora. Portanto, todos são tratados por Deus com a mesma justiça e bondade, nos dando livre-arbítrio para a escolha que nós pretendemos. As diferentes posições que ocupamos na sociedade são preceitos ou consequências dos preceitos divinos. Não tem como não ter
diferenças. Seremos tratados amanhã conforme tratamos os quais exercemos a nossa autoridade hoje. O inferior deve resignar-se, retribuindo o mal com o bem. E procurando através dos exemplos nobres, a abnegação e atitudes não violentas, procurando sempre modificar a situação de vida. Todo o nosso afastamento do caminho reto ou do bem implica em uma dívida que cedo ou tarde teremos que pagar. As leis naturais de Deus são imutáveis, são matemáticas. Então, como deverá ser o homem no mundo? Como devemos conviver com os prazeres e as tentações terrenas? Os vícios, minha gente, as tentações e prazeres do mundo não devem constituir obstáculo para que vivamos bem os homens do momento ou da nossa época. São sentimentos necessários, reportando sempre os nossos atos com o Criador, fazendo com consciência do bem. Agindo assim, teremos o auxílio e intuição necessária nos momentos decisivos da nossa vida. Os bons espíritos atendem às nossas súplicas, usando dos nossos corações aquele sentimento de humildade, de sinceridade, quando percebem em nós os propósitos de melhoramento, aquele melhoramento interior, e ainda verificam em nossas necessidades sempre à disposição do bem. E assim sempre teremos a ajuda do plano superior. Ora, somos imortais, somos filhos de Deus. Como nos comunicar com o ser mais perfeito? Ou aqueles que são melhores, estão em posições melhores do que nós, que podem nos ajudar? Cultivar a prece. A prece é que nos liga com o plano espiritual. Como seres do mundo sujeitos a provações, a ligação com o nosso Criador é de extrema importância. E essa ligação não significa viver de uma forma mística, que nos isole da sociedade em que nós vivemos. Não podemos fazer isso. Pelo contrário, quanto mais nós nos empenhamos no campo da fraternidade, na convivência com o próximo, mais estaremos ligados a Deus. Fugir do mundo, a título de alcançar a pureza, a maioria das vezes, é simples hipocrisia. Porque vivendo em sociedade, o dever da prática da caridade é o caminho que nos conduz à perfeição. E esse deve atingir a todos, independente da posição social, se cada um tem a sua missão. Mergulhados no trabalho da convivência para a utilidade do bem, já é uma prece. Ao fugir no contato com os nossos semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem deixa de progredir na vida espiritual. Deixa de levar riquezas espirituais para o outro plano de vida. Um espírito chamado Georges, espírito protetor em Paris, em 1863, deixou-nos belos esclarecimentos. Dizer que a perfeição moral não consiste em usar o corpo físico em atos que prejudiquem o seu físico. Ou seja, a maceração do corpo. De uma vez que nós recebemos a misericórdia para mais uma vida como encarnado, temos o dever de cuidar do corpo, minha gente, seja em qualquer circunstância.
Temos que usar alternativas diversas para cuidar da saúde, pois cuidando do corpo, estamos cuidando da alma. Porque a alma depende do corpo, nessa instância de vida que nós vivemos. Do corpo cuidamos seguindo as normas de saúde, de higiene que dispomos e que nos é dado a conhecer. O espírito precisa do corpo sadio para exercer a sua missão. Não podemos abater o nosso corpo pensando em agradar a Deus. Não. Desatender às necessidades que a própria natureza indica nós estamos contra as leis de Deus. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, diz: para que o corpo, o espírito habite e através dele se manifeste, trilhões de vida microscópia se harmonizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio, atendendo às denominações da própria natureza, ou seja, da estrutura da natureza. Então, pois bem, meus amigos queridos, através desse pouco momento que expomos a respeito do dever, as nossas necessidades, precisamos compreender no seu todo que precisamos buscar a perfeição através da lucidez espiritual no uso com o corpo. O caminho é longo, o trabalho será sempre incessante. Sempre. José Soares Cardoso, um poeta espírita, ele nos deu um poema que se chama Poema da Fraternidade. E eu, espontaneamente, digo Poema dos Deveres. Então ele começa esse poema dizendo assim, vamos entender, frase por frase, letra por letra. Ele diz assim: como é bom viver contente, namorado do bem, desculpe, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém, ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência, sentir, amar a beleza que os astros e a natureza e a própria vida contêm. Ah, mas como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos, fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros os frutos da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes e alimenta os que têm fome, depois no final do dia, de Deus o sagrado nome, pronunciar num clima de paz perfeita. Ah, mas como é bom dormir tranquilo, tendo a consciência em paz. O coração sempre em festa pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas. Rosas de amor espalhando porque não pode escondê-las. Coração de passarinho engorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mais pura mensagem de amor. Alma toda entregue ao bem. Os olhos fitos no espaço. Ao mundo abertos os braços e aos pobres estendidas as mãos. Aos pobres, que eu digo, estendidas as mãos, fazendo o nosso dever, trabalhar a favor da fraternidade. Esse poema espelha profundamente a essência de um espírito que, agindo dessa maneira, ele executa os seus deveres entre nós, seres humanos, nesse planeta Terra. Aí nós vamos alcançar um dia, o mais breve possível,
a perfeição através dos nossos deveres. E assim nós agradecemos a todos aqueles que assistiram esse vídeo através do YouTube. Compartilhem, dê o seu like, porque outros poderão ouvir esse evangelho conforme enfoque espírita e ser útil para as suas emoções. Agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre e guia, por este momento, e deixo a minha gratidão a todos aqueles que estão afeitos ao bem. Vamos trabalhar. Obrigado a todos.